Boa noite, pessoal. Não sei se alguns já me conhecem, né? Mas muitos não. Sou André Pirajá. Eu criei uma plataforma que chama Bidmap, onde a gente reúne todos os imóveis de leilão do Brasil num mapa. E eu vou apresentar um pouquinho sobre o mercado em geral, sobre como eu fui parar nisso, né? Como eu vim parar nisso, e, e mostrar um pouquinho da plataforma, como funciona e como é uma maneira bem prática de trabalhar com leilões, da gente escolher os imóveis, prospectar, entender a viabilidade, analisar e arrematar ou encontrar um advogado, entender quando vai precisar de um advogado, o que dá para a gente fazer, né? Qual é o escopo de cada um. E claro, com uma contribuição aí da autoridade máxima. Então, é isso. Então, contando um pouquinho da minha história, eu trabalhei 10 anos com engenharia industrial, trabalhei bastante na área naval, fazendo plataforma, submarino, petroquímicas, e aí chegou uma hora que eu cansei dessa vida de mexer com peão, de aquela bagunça de obra, e resolvi voltar para Londrina. E então eu pensei, em que área eu iria trabalhar, o que eu iria fazer. Quando uma das coisas mais óbvias que apareceram foi o mercado imobiliário, né, que em Londrina vive em plena expansão, até trouxe alguns números aí, a variação de preço de imóvel em 2025, acumulado no ano, em Londrina, 10,85%. Se a gente pegar aí, comparado com qualquer investimento, um CDB básico hoje, se pegar líquido, o rendimento líquido aí dá em torno de 12%, né? Então, isso sem falar em aluguel, que também nesse último ano aumentou e vem aumentando cada vez mais, e nisso puxa o preço do imóvel e o mercado vai se equiparando e se adequando, né? Mas o imóvel sempre foi um excelente investimento. Muitas vezes a gente pensa às vezes não tem a noção, né? Mas quando você soma a valorização do imóvel mais o aluguel no tempo, assim, é uma coisa absurda. E tem casos específicos, né? Por exemplo, Gleba Palhano, quem investiu ali há 10 anos atrás, não tem, é exponencial a valorização, mas falando em valorização média, a gente tem esses valores, né? E aqui é a cara da plataforma onde a gente finalizou, então nosso produto hoje é essa plataforma, onde você entra ali e já encontra todos os imóveis, consegue identificar ali dentro dos filtros, o perfil que você quer e trabalhar. Mais alguns números aqui do mercado. Então, atualmente, nós temos em torno de 52 mil imóveis no Brasil em leilão. Dando um VGV aí, um valor desses imóveis de 37 bilhões. Então, esse mercado de leilão realmente tem espaço para todo mundo, né? A gente acha um sentimento da concorrência, que os imóveis estão muito concorridos e a dificuldade de arrematar, mas isso se dá muito pela nossa acomodação de arrematar onde a gente quer, né? Então, você pegar em cidades menores, em outros tipos de imóveis, isso acaba sobra no mercado a rodo, né? Então, falando em Brasil, um ticket médio de 704 mil, que me espantou, eu achei que era bem mais baixo, mas o ticket realmente eu achei alto. É claro que a gente tem propriedades e galpões e algumas coisas absurdamente com valor alto, né? Mas é isso. E uma média de desconto de 38%. Agora, trazendo para Londrina, hoje estava com 402 imóveis, um VGV. Então, em Londrina, a gente tem 380 milhões de imóveis à venda, dando uma média de 945 mil, com 40% de desconto. Então, a gente vê que é um desconto muito bom, né? O que você compra com 40% de desconto? Nem carro você consegue chorar a FIP. Então, o imóvel aí nessa condição é realmente muito boa. E é claro, a gente tem a concorrência, tem o leilão de fato que vai elevar esse valor e aí, dependendo do imóvel, vai acabar saindo, às vezes com 50%, vai acabar trazendo uma margem de lucro de 50%. Se você conseguir financiar e parcelar, você consegue às vezes até mais que isso, né?
Mas o mercado trabalha numa faixa de 20 a 30% de lucro, né? Então é isso que normalmente a gente busca com os leilões. Só dando um panorama sobre Londrina, então a gente tem 266 judiciais e 136 extras, o que não é o padrão no Brasil, porque no Brasil hoje a gente tem em torno de 32 mil imóveis sendo vendidos pela Caixa Econômica, que acaba sendo o maior comitente do Brasil, né, sem dúvida, e o restante ali, 20 mil, em torno de 20 mil, entre os outros bancos, que dá em torno de uns 3 mil imóveis, eu acredito, e o restante judicial. E Londrina, em questão de tipo de apartamento, de tipo de imóvel, né, 148 apartamentos, casas também, comerciais e terrenos. Então a gente tem essa distribuição por aqui. Como a nossa cidade é muito vertical, acaba tendo muito apartamento, né? Mas os outros imóveis são muito interessantes porque o apartamento ele acaba sendo mais fácil para todo mundo. Que eu acho, a gente tem coisas muito objetivas no leilão e algumas mais subjetivas, né? Então, por exemplo, você tem um problema, vamos dizer assim, alguma coisa jurídica, faltou uma intimação, teve algum embargo, sei lá, alguma coisa que algum agravo, alguma coisa jurídica, a gente sabe que aquilo é um risco que vai se tomar. E aí vai ter uma consequência ou não. São coisas que são metrificadas, né? Agora, um ponto que é bem subjetivo é a questão do valor, né? Do valor do imóvel. E aí no apartamento ele é muito mais fácil de precificar. Então a concorrência ela é muito maior. Porque eu em 5 minutos vejo o que está vendendo nesse prédio. Vou ali e levanto o valor de venda. O que me dá muito mais segurança de participar. Agora uma casa, essa casa ela é muito mais difícil. Você não sabe como está, se tem infiltração, você não sabe diversos detalhes dela. Assim como você às vezes não considera uma reforma, que você dá você faz uma alteração na fachada e vai ter uma valorização exponencial e vai acabar trazendo muito mais valor que o próprio apartamento, né? Ele vai gerar mais oportunidade de valorização. Aqui eu separei também quem são os leiloeiros, né? Então nós temos, no caso a Caixa, eu separei por fora, né? Mas são 95 imóveis da Caixa, 213 na CACOG, 42 no JE e 52 espalhados em outros 15 leiloeiros. O que é bem interessante, porque em Londrina a gente sabe que Caixa no Brasil inteiro tem muito imóvel, JE e na CACOG também predominam aqui em Londrina, né? Mas esses 52 separados em 15 leiloeiros acabam sendo realmente oportunidades melhores. Melhores entre aspas, né? Porque tem menos gente olhando. Então quem está acostumado a olhar esses dois, não necessariamente vai ver, às vezes, num Alfa Leilões, sei lá, tem diversos aí, né? Bom, eu acho outro ponto interessante aqui, por que leilões? E foi essa pergunta que eu me fiz quando estava com aquela ideia, vou investir no mercado imobiliário, aí não quero trabalhar com construção, não quero mexer com isso. Aí eu acabei me deparando com os leilões e eu falei, eu tenho que analisar para ver se realmente é uma coisa que faz sentido, né? E aí, o primeiro ponto que me interessou foi a questão de ser um investimento sem especulação. Ou seja, hoje a gente vê o pessoal falando muito sobre o mercado imobiliário, taxa de juros está altíssima, e aí o pessoal vende que, mesmo com essa taxa de juros super alta, 2026 foi um ano recorde de venda de imóveis, né? A gente teve aumento na venda de imóveis, e que agora, quando baixar a taxa de juros, que é uma tendência, né? Porque para cima não tem como, quando baixar essa taxa de juros, o mercado imobiliário vai explodir mais ainda, porque vai baratear, né, para financiar os apartamentos, financiar os imóveis, e de fato essa é a lógica, né? Então vai abaixar a taxa de juros, o juros fica mais baixo, mais gente pega financiamento, aquece o mercado, o preço dos imóveis sobe. Tudo isso é um fato, mas é um fato especulativo. Quando acontecer, vai ter um movimento e tal. Agora, no leilão não, a gente não conta com isso. Eu não estou nem aí se o imóvel que eu estou comprando, eu não estou comprando ele porque eu espero que ele vá subir 5, 10% para o ano que vem. Eu estou comprando ele porque eu sei que hoje ele vale 300 mil e
ano que vem, daqui um ano, daqui 6 meses, eu não quero saber se ele vai valer 310, 320. Eu sei que hoje ele já vale 300 e eu estou comprando ele por 200, por exemplo. Né? O meu custo total vai ficar 200 mil. Então, nesse momento, eu sei que eu já estou ganhando nesse negócio 100 mil. Ponto. Né? Então, a gente não trabalha com uma aposta. É um negócio bem certo. Né? Outro ponto, a liquidez. A gente trabalhando de forma profissional, ou seja, a gente não está com esse imóvel porque estava na nossa carteira, eu comprei para morar, ou peguei num negócio. Não, a gente está entrando profissionalmente, então eu sei o valor que eu vou vender. Então, na hora de analisar o mercado, eu sei se com 300 mil em Londrina eu compro esse tipo de imóvel, o meu é o melhor nesse preço? Se eu fosse o comprador, eu compraria o meu? Pô, então eu estou bem precificado e vou ter uma alta liquidez. Ou nesse prédio, tem 6 anunciados, o meu é o mais barato ou na melhor condição de acabamento e tal, então a gente consegue precificar antes de comprar, o que acaba trazendo a liquidez. Além do fato da alavancagem, né, então a gente com uma fração do valor, a gente consegue comprar, seja nos leilões extrajudiciais, a Caixa oferece uma das melhores condições de financiamento que existem, né, 5% de entrada é absurdo, é uma fração do imóvel, né, 5% de entrada. E agora os outros bancos estão mais fortes também com essa questão de financiamento, oferecendo boas condições também. E no judicial a gente tem a possibilidade de parcelamento, 25% de entrada, e o restante em 30 vezes, sem análise de crédito, sem nada. Claro, nesse parcelamento judicial a gente tem um pouco mais de dificuldade na hora de baixar essa hipoteca, né, que vai ficar gravada no imóvel, mas também nada crítico. Do banco muita gente pergunta, mas na hora de vender dá para financiar? Isso é um procedimento totalmente transparente, um banco fala com o outro e ele se resolve, então você vende ele, para você é irrelevante. E a legislação também é um ponto interessante, que cada vez a gente vê decisões trazendo mais segurança sobre temas e assuntos polêmicos aí dentro dos leilões, né? Acho que nos últimos 2 anos tiveram muitas mudanças que vieram favorecendo o arrematante, né? Em questão de débitos, em responsabilidade de débitos e muitos outros pontos. Aqui é um ponto interessante também que fez parte da minha jornada até resolver mexer com leilão, que é sobre se um leilão é seguro, né? Muita gente, principalmente quem não está habituado ao mercado, fica com essa dúvida, nossa, mas dá para tirar, tem gente morando, nossa, mas vou perder dinheiro. Então, eu trouxe aqui 2 termos, 2 conceitos bem simples, né? Nos leilões extrajudiciais, que são os de banco em sua maioria, nós temos a evicção de direitos, que significa o quê? Se ali no meio tiver alguma decisão que você não vai ficar com o imóvel por algum motivo, o banco vai te ressarcir do valor corrigido. E nos leilões judiciais, a gente tem o período ali de 10 dias, o juiz vai te dar, onde o executado pode entrar com alguma alegação, alegando alguma coisa, e você pode optar por desistir do leilão. Então, são 2 mecanismos desistir do leilão e você vai ser ressarcido também na totalidade, corrigido. Então são pontos que você fica tranquilo. Por quê? Porque se der problema, você sabe que perder dinheiro você não vai. O pior, ele vai voltar corrigido, né? E um contraponto é que tudo isso não vai evitar alguns fatores, né? Como errar o valor de mercado. Então isso eu acho que é um dos pontos mais críticos, que muita gente fica pensando na análise jurídica, fica pensando em pontos complexos, mas o mais importante é o valor de mercado. Então às vezes você não considerar o valor de condomínio, você não considerar se o imóvel está sendo vendido com a garagem, são diversos pontos aí que são importantes na avaliação. Assim como o que está sendo vendido, será que é o imóvel na sua totalidade? Ou é, por exemplo, a nua propriedade, né, um imóvel ali com usufruto, ou a fração ideal, uma parte do imóvel, ou os direitos daquele imóvel. Eu não vou explicar aqui o conceito, mas se você vê isso no leilão e não entender direito, não mexe. Ou a falta de avaliação de débitos, né? Não vou atrás, não vai atrás se o condomínio vai cair para você, ou como que tá.
e aí acaba arcando com um débito que vai inviabilizar completamente o leilão. Então, esses pontos a gente tem que entender bem na hora de comprar. E saber ali que com uma assistência jurídica, com um apoio devido, é uma coisa muito tranquila. Agora eu vou falar um pouco de oportunidade, que quem aqui já trabalha com leilão, já está no mercado, sabe que é concorrido, que tem a concorrência. E como eu falei, tem uma distorção. Em poucos imóveis acabam tendo muita demanda. Por exemplo, Londrina, você tentar arrematar um apartamento na Gleba, você não vai ter 10% de desconto. Esquece. Agora, se pegar uma casa mais afastada, às vezes você vai comprar sem concorrência com 50% de desconto. Então, é muito importante a gente ter essa visão de inteligência de mercado, tentar sair do óbvio, falar, pô, eu não moraria aqui, mas será que ali tem demanda? Será que é interessante? Será que é um terreno? Será que eu tenho potencial para explorar esse terreno e agregar valor? Né? E aí a gente tem alguns outros pontos interessantes. As vendas diretas, que, para quem não sabe, quando o banco, quando alguém não paga o contrato de financiamento, o banco vai levar o imóvel a leilão. Se esse imóvel não for vendido em leilão, ele vai para venda direta. O banco vai vender diretamente o imóvel, sem concorrência, sem nada. Ou da maneira que ele quiser. Então, tem banco que coloca em novos leilões, depois, às vezes, eles colocam, se alguém pagar tanto, vai levar o imóvel. Então, acaba sendo uma oportunidade boa. Nós temos a questão da carta precatória, que são leilões de outros estados, leilões que ocorrem em outros estados do imóvel. Por exemplo, um imóvel de São Paulo, o processo é aqui em Londrina, e um leiloeiro de Londrina vai vender um imóvel em São Paulo. O pessoal que está habituado a trabalhar com leilão em São Paulo não necessariamente vai ver o leiloeiro daqui. E acabam saindo boas oportunidades dessa maneira. E hoje em dia também está bem em alta a questão de propostas. Em leilões judiciais, quando o imóvel não é vendido, o pessoal está fazendo muita proposta de alienação particular depois do leilão, onde você vai lá, coloca as condições que você entende que é viável e aí as partes ali vão decidir, junto com o juiz, se o imóvel vai ser vendido ou não. Né? E as propostas condicionadas também ali no próprio leilão, às vezes o edital inviabiliza completamente a venda, e aí você vai argumentar ou oferecer uma condição de pagamento, e também vai ser avaliado se vai para frente ou não. Mas esses mecanismos acabam viabilizando bastante negócio. E trazendo aqui para os advogados, né, onde eu enxergo muito potencial para os advogados que não necessariamente trabalham full-time com leilão. Né? Um ponto é monetizar com um novo serviço a sua própria base de clientes. Muitas vezes a gente quer o quê? Cliente novo, preciso de mais cliente. Só que às vezes você tem uma base ali de investidores, pessoal com um poder aquisitivo legal, que procura bons investimentos, e de maneira simples você pode ofertar diversos imóveis para essa base e apresentar, tem oportunidade aqui, esse imóvel, o valor de mercado é tal, está em leilão, portanto, se você quiser qualquer apoio, a gente pode oferecer o serviço. Então, isso acaba sendo um excelente negócio para diversos escritórios, né? Como os escritórios, ou aí dependendo do advogado, pode prestar serviços pós-arrematação, se especializar nisso, e aí a gente tem um hall grande de atividades. Eu ia especificar mais e tal, e eu vi a tua apresentação e falei, não, isso aqui eu só vou passar por cima, né? Ou também pode trabalhar com assessoria completa em leilões, que vai desde a prospecção até o pós-arrematação, entregar o imóvel organizado no nome do cliente, né? E aí são, na verdade, coisas parecem meio próximas, mas são bem distintas, porque esse trabalho da assessoria, ele é um trabalho que envolve prospecção, então você tem que procurar separar diversos imóveis, analisar muita coisa, participar de diversos leilões, 5, 6, tal, para levar um. Então, essa é uma média normal. Então, e depois você vai ter um bom trabalho depois, todo pós-arrematação e tal. Então, eu acho que eram esses pontos.
esses pontos principais, aí, um panorama do mercado, oportunidades para advogados. E agora eu vou apresentar um pouquinho da plataforma, como a gente faz para encontrar esses imóveis e um pouco de como deixar essa análise prática e eficiente. Porque até certo tempo atrás, você tinha que ir de site em site de leiloeiro. Hoje tem em torno de 1.000 leiloeiros, 1.000, 1.200, é um número que varia, navega nessa faixa, né? Então, imagina, 1.000 sites, você não vai saber se o leilão de Londrina está acontecendo num leiloeiro da Bahia. E aí, é uma oportunidade que você está deixando passar, que vai ficar morta ali. Então, hoje em dia, a tecnologia trouxe a possibilidade da gente ter essa visão de uma maneira única e diversas outras ferramentas para fazer essa análise muito eficiente. Beleza, então aqui a gente tem o Bidmap, que é a plataforma que nós criamos, né? E aqui você pode navegar, procurar na região que você quiser. Alô? Acho que está funcionando já. Então aqui a gente pode navegar e encontrar os imóveis tanto pelo mapa, olhando aqui, fazendo uma busca direto na região. Então aqui a gente vê que tem essas oportunidades, esses imóveis, e aí com um clique você já abre ele aqui e entende. Ou também aqui você também já tem a informação, já consegue ver tudo de uma vez. Ou você pode ver, por exemplo, pegar regiões maiores. Eu quero analisar Londrina. Você pode ordenar, por exemplo, por maior desconto. Então a gente já enxerga aqui os imóveis com maior desconto na região. E aí correr aqui nessa lista lateral todos os imóveis que estão sendo exibidos aqui no mapa. E aí Brasil inteiro, né? Nível onde quiser, por exemplo, quero ir para São Paulo, quero ver imóvel em, sei lá, Juiz de Fora. Você vem aqui e vai ter todas as oportunidades. Onde você vai dando zoom aqui, ele vai gerando a lista de tudo que tem. E aí é bem simples de trabalhar. A gente já vem aqui classificando, faz sentido, parece bom, tá dentro do que a gente quer. Já pinta aqui, põe uma bolinha verde ou vermelha, aí cada um tem o seu esquema de cor e já vai separando. Por quê? Porque, como eu falei, quem já está no mercado sabe, tem a concorrência. Então, não adianta, é difícil a gente ficar apaixonado por um único imóvel e falar, puta, eu quero esse imóvel, eu quero lucrar 30% com ele. Não é assim que funciona leilão. O leilão a gente está aqui para lucrar, para fazer um investimento, então eu vou separar imóveis que encaixam nesse perfil de investimento. E aí vou classificando, vou separando as diversas oportunidades, depois vem aqui, filtra, por exemplo, o que eu pintei de verde. E aí você já vê tudo que você estava prospectando, ou tudo que você identificou como oportunidade para analisar depois, né? Também tem os filtros, você pode filtrar por tipo de leilão, categoria, questão de financiamento da Caixa e tal, desconto, estado, você tem diversos filtros. Outros pontos, depois você separou esse imóvel, identificou a oportunidade, qual é o próximo passo? Calcular a viabilidade. Será que ele realmente é um bom negócio? E é claro, aqui o ideal é a gente dar uma olhada por cima na questão de valor de mercado. Então, você pode usar Zap Imóveis, Viva Real, entrar na internet, os portais, é bom, é válido, vai te dar um panorama rápido, mas você não pode confiar para falar, putz, eu vou arrematar com base nisso. Por quê? Porque ele tem anúncio antigo, tem gente querendo conseguir cliente, então o cara põe ali num prédio um valor bem mais baixo para você ligar para ele falou, já foi vendido. Tem gente que joga o valor bem acima. Por quê? Porque ele, na hora de vender, no financiamento, tem uma avaliação do imóvel. Vai um engenheiro, por exemplo, da Caixa avaliar o imóvel. Aí o que o pessoal faz? Vai lá e coloca anúncios bem mais caros para na hora do engenheiro avaliar, ele olhar um comparativo de mercado e avaliar o imóvel do cara mais caro. Então, a internet está aí para todo mundo fazer o que quiser. Então, acaba tirando muito a confiabilidade. Mas, é claro, dá uma boa noção de valor.
E aí o que eu falo, sempre ir atrás, falar com pessoas, falar com o corretor da região, falar com o porteiro, síndico, vizinho, né? E sempre atrás de referências. E aqui é bem simples, a gente só preenche, por exemplo, o valor de arrematação, 1 milhão, vender por 1.600, por exemplo. Opa. Prazo de venda, aí a gente estabelece. 12 meses é um valor que muita gente considera, por quê? Porque se der qualquer, vamos dizer assim, qualquer contratempo, dá tempo de resolver, dá tempo de vender, né? Quando você tem um valor competitivo, a venda ocorre muito antes disso. Agora, dependendo do imóvel, vende nisso ou vende mais tempo. Pô, eu quero um preço que não vale, meu imóvel não vai vender. Então, por isso que a análise é bem importante. Aqui a gente pode pôr entrada, então, tanto na condição de parcelamento judicial, como financiamento da Caixa, por exemplo. 5% de entrada, 420 vezes. Taxa de juros, 11%, que é o que trabalha hoje mais ou menos a Caixa. Você pode comparar com, sei lá, 1% ao mês. E aí você vai pondo. Comissão do leiloeiro, 5%. Isso você vai ver no edital. ITBI, em Londrina, 2%. Assessoria, se contratar uma assessoria com percentual, você pode pôr aqui, ou pôr o valor aqui também. Aí avaliar se o imóvel vem com dívidas, vamos supor, vem com 50 mil de dívida. Registro, custo para registrar esse imóvel. Aí, todas essas informações, a gente tem algumas aulas também gravadas aqui dentro, que ensinam como preencher a calculadora, como procurar imóvel, quais são os principais pontos que você tem que procurar ou tentar ler, quando você vai precisar de um advogado e por quê. Tem até de reforma tributária, hein? O negócio está atualizado. Registro. Tem aqui essa questão de registro. Tem aqui nesse links úteis uma calculadora que calcula o valor de registro, que é interessante também, porque quem não tem nem noção, né, quanto vai custar, ou tem que ir atrás das custas de cartório. Reforma, você também estima uma reforma para o imóvel, então aí vai da sua estratégia de reformar para vender rápido, vou só pintar a parede, vou trocar piso, né, mas de todo jeito essa reforma costuma ser, tem que ser eficiente, né? Corretor para venda, imposto de renda, se pessoa física ou jurídica, o que vale mais a pena? Então, nesse caso, se fosse na PJ, 101 mil contra 56 na PF, e atualmente vale a pena arrematar na pessoa física para compra e venda de imóveis, né? Aluguel já muda a estratégia. Receita mensal, se você vai alugar o imóvel, você pode considerar aqui. E custo, eu vou manter esse condomínio, eu vou ficar pagando esse condomínio por esse tempo, então você tem que declarar aqui que ele vai entrar como um custo seu, né? Sei lá, por 600 de IPTU. E aí você calcula e ele já vai dar o resultado do negócio, né? Então você vai investir 1.200.000 para ter 200 mil de lucro, nesse exemplo aqui nosso, numa arrematação à vista. Então você pode até avaliar que se eu vender esse imóvel no 6º mês, ele vai trazer um lucro líquido de 234 mil, vai me custar 1.200.000, né? Consegue ver aqui, 19% de lucro. A gente consegue simular também o parcelado, esse aqui é o parcelado judicial, e para esse saque são as maneiras de calcular o financiamento. Um é com parcelas constantes, outra parcela começa cara e acaba mais barata. Para quem trabalha com leilão, interessante é que seja assim. Quem trabalha com leilão e está na compra e venda, interessante é que a parcela seja igual, porque você não quer começar pagando mais caro, né? E aí você já consegue ver aqui o resultado. Então se eu comprasse esse imóvel financiado, ele já ia me dar 30% de lucro. Eu ia desembolsar 385 mil e ter um lucro de 116. No parcelado também. Então, aqui a gente já tem uma visão geral, né, tanto no tempo, se eu vender em tanto tempo e tal. Você consegue ter uma noção do imóvel. E aí, como eu falei, a gente separa os imóveis, olha rapidamente o valor de mercado para ter uma noção, calcula a viabilidade para falar, aqui tem margem para eu subir meu lance e ter uma ideia. E aí o próximo passo é a gente ir para a análise da documentação, vamos chamar assim, né? Então a gente tem aqui, a partir da documentação, vou pegar um exemplo, a gente tem esse checklist, que são umas perguntas
e a gente vai respondendo para saber se o negócio realmente tem algum alerta ou não. Por exemplo, o valor e as condições de pagamento das praças estão de acordo com a legislação. Então, tem diversas perguntas que a gente tem que se fazer aí antes de arrematar um imóvel. E é claro, aqui um advogado é essencial e muito importante para ajudar a fazer essa diligência, e vocês não arrematarem com dúvidas, além de todo o trabalho pós-arrematação. E aqui, preenchendo esse checklist, você já vai ter um resumo de todos os pontos sobre o imóvel, cenários de mercado, então aquela simulação que você fez, qual é o resultado do mercado, os anúncios que você usou para se basear, observações e os pontos de atenção que você levantou ali, que você identificou como relevantes. Para analisar no segundo momento, eu entender, eu estou comprando esse imóvel, mas tem esse e esse ponto. Né? Então, isso acaba sendo importante a gente ter conhecimento e ter noção do que está fazendo. Porque todo mundo está aqui para investir, para ganhar dinheiro, ou para levar para o seu cliente também um lucro. Né? Então, ninguém tá aqui para só comprar, para cair na emoção do leilão e ir aumentando o lance. Puta, meu negócio é ganhar leilão. Não, não é. O nosso negócio é ganhar dinheiro. Então a gente tem isso, daí tem algumas outras ferramentas também. Tem esse Venda SP, quem arremata em São Paulo. Tem o valor de venda de todos os imóveis de São Paulo. Isso é excelente, porque valor de mercado não é o que pedem, não é o que pedem, é o que pagam, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, em São Paulo, quanto todo imóvel foi vendido. Então é isso que vale. Links úteis, tem algumas aulas gravadas aí ensinando como arrematar. Então é basicamente isso, mas o importante é entender que hoje, com a tecnologia, com o que a gente tem na mão, a gente tem capacidade de ser muito eficiente. O que antes a gente precisava passar dias fazendo, agora em 15 minutos, põe aí, 15 minutos a gente já avalia um imóvel, descarta ele ou fala, ó, realmente parece um bom negócio, vou avaliar mais a fundo, e aí a gente pegar e ir atrás, ir atrás de processo, ir atrás de todos os detalhes, né? Muito importante para quem não é advogado e tal, sempre procurar os processos, ver o que tem, tanto imóvel extrajudicial quanto judicial, tem que entender, tem que ir atrás de toda a informação. Aqui tem os principais pontos que a gente tem que analisar também nos processos, né? O que é o crítico? Quais são os pontos mais relevantes para analisar em um processo, que são pontos que podem gerar nulidade. E é isso, essa é a plataforma. Eu deixei aqui, depois eu ponho na tela novamente. Peraí. Um link para um QR Code com um link para vocês acessarem a plataforma. No caso aqui é um link com desconto, né, um bônus aí para o pessoal da OAB. E aí a plataforma está disponível para todos e qualquer dúvida estamos à disposição.